Muito bem, gente. Questões 9 e 10 da prova de segunda fase, prova de Química da FUVEST 2008. Questão 9, vamos lá, tá na sua tela aí. Existem soluções aquosas de sais e glicose vendidas em farmácias destinadas ao tratamento da desidratação que ocorre em pessoas que perderam muito líquido. Uma dessas soluções tem a seguinte composição. Tá lá, cloreto de sódio, concentração em mol para cada 500 ml, citrato de potássio monohidratado, citrato de sódio diidratado, estão aí as concentrações, glicose, concentração aí para você. Item A, calcule a concentração em mol por litro dos íons sódio e dos... Ele pede também do íon citrato aqui, né? Ficou faltando aí, mas é citrato. Bom, vamos lá. Íon sódio, no caso aí na primeira, olha lá. Íon sódio para 1 litro você vai ter 3,6 vezes 10 a menos 2 mol. Isso vai dar 3,6 vezes 10 a menos 2 mol de sódio por litro também. Tá aqui, ó. No caso depois, ele pede do citrato, né? Citrato tá aqui, ó, C6O7H5, carga menos 3, 6,6 vezes 10 a menos 3, onde também tem citrato, aqui nessa última, o diidratado. Aqui a água você não precisava se preocupar, né? Só interessa para nós aí o citrato, né? Tá aí o citrato, 1,7, 3,4 para 1 litro, você tem um dobro do volume, a concentração também é o dobro, 3,4 vezes 10 a menos 3 mol de citrato por litro. Aqui você também tem sódio, tomando o seguinte cuidado, né? Você tem 3 íons sódios aí por molécula, né? 3 íons sódios. Então, se você tem 3,4 vezes 10 a menos 3, você vai ter o triplo disso, 10,2 vezes 10 a menos 3 mol de sódio por litro. Ele pede a concentração total de sódio, você deveria o quê? Pegar essa concentração de sódio e somar com essa aqui, ó. Somando aí você chega em quê? 3,6 10 a menos 2 mais 10,2 vezes 10 a menos 3, reduzindo aí tudo na mesma base, 4,62 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E no caso do citrato, ficou faltando os índices aqui, ok? Mas é o citrato, C6O7H5, 6,6 vezes 10 a menos 3, tá aqui, mais 3,4 vezes 10 a menos 3, isso dá 10 vezes 10 a menos 3, que é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Ok? Tá aí a resposta do item A, então, para você. Item B. Tal solução aquosa apresenta atividade ótica. Qual das espécies químicas presentes é responsável por essa propriedade? Justifique. Ele te dava aí as espécies, a glicose e o citrato. Bastava você lembrar que para ter atividade óptica é necessária a presença do carbono assimétrico. Onde tem carbono assimétrico? No citrato, não, porque o carbono assimétrico é aquele que faz 4 ligações com ligantes diferentes. No citrato, você tem um carbono fazendo ligações com ligantes iguais, né? Olha aqui, esse carbono, por exemplo, faz ligação com esse grupo e um grupo igual, tá? Você não tem carbono fazendo 4 ligações com ligantes diferentes no citrato. Você vai observar isso na glicose, tá? Esse carbono da glicose é assimétrico, esse também é, esse também e esse também, tá? Então você tem 4 carbonos assimétricos, bastava você dizer para o examinador que a glicose é a única molécula que contém carbono assimétrico, então é a molécula que tem atividade ótica, ok? Vamos lá então para a questão de número 10, a última questão. Questão de pilha, questão de eletroquímica, lembrando que pilha não apareceu na primeira fase, então na segunda está aí questão de pilha. Vamos lá. Foi montada uma pilha em que o polo positivo, aí você já lembra que polo positivo na pilha é quem? É o cátodo. Cátodo ocorre o quê? Redução. Cátodo, redução. Consoante, consoante. Cátodo, redução. Era constituído por um bastão de paládio, mergulhado numa solução de cloreto de paládio, e o polo negativo, portanto o ânodo, onde ocorre oxidação, o polo negativo é o ânodo, por um bastão de níquel mergulhado numa solução de sulfato de níquel. As semi-reações que representam os eletrodos são: ele deu 2 semi-reações de redução, mas não é isso que vai ocorrer na pilha, né? Ele vai perguntar justamente isso, olha lá. Escreva a equação que representa a reação química que ocorre quando a pilha está funcionando. Sentido espontâneo. O que é esse sentido espontâneo? O elétron fluindo, né,
do polo onde vai ocorrer a oxidação para o polo onde vai ocorrer a redução, ou seja, do polo negativo para o polo positivo, né? Ele já falava para você que o polo negativo é o níquel, né? Então o níquel é aquele que perde elétrons. Está aqui, ó, níquel sofrendo oxidação. Ó. Níquel 0, níquel com NOx 0, para níquel 2, sofreu oxidação, perdeu os 2 elétrons. O paládio 2+, que está presente na solução, está aqui aquoso, né? Vai depositar e se transformar em paládio metálico, né? Lembrando que o níquel estava na barra, na forma de lâmina, né? Bastão, no caso aí, vai se transformar em níquel 2+ aquoso, né? Vai para a solução, sofreu oxidação. Então tá aí a resposta do item A. Item B, e penúltimo item da prova, né? O que acontece com as concentrações de paládio e de níquel 2+, durante o funcionamento da pilha? Explique. Bom, é aquilo que a gente já até falou com você. A concentração de paládio diminui. Por quê? No cátodo, ele vai sofrer redução. Quer dizer, o paládio vai transformar-se em paládio metálico, né? Vai ocorrer a deposição no bastão de paládio metálico, paládio sólido, né? E no caso, a concentração de níquel, aqui a setinha é para cima, tá, gente? Aqui é para cima, tá bom? Tá joia? Então, a concentração de níquel, ela aumenta. Por quê? Porque no níquel você vai ter a corrosão do níquel, né? Então, níquel sólido que está no bastão vai transformar-se em níquel 2+. É só você ver aqui, ó, que o níquel sólido está se transformando em níquel 2+. Então, a concentração de níquel 2+ no decorrer do processo aumenta, ok? Aumenta. Item C, para a gente acabar. Aí ele mistura pilha com deslocamento de equilíbrio. A FUVEST adora misturar pilha com deslocamento de equilíbrio, né? Claro que torna com isso as questões mais difíceis. Tá aí o item C. Os dados da tabela abaixo sugerem que o princípio de Le Chatelier se aplica à reação química que acontece nessa pilha. Explique por quê. Bom, aí você vai lembrar lá da equação que você escreveu no item A, que é a equação que representa o funcionamento da pilha, e você vai ver, ó, que quando a concentração de níquel e de paládio varia, olha só, aqui você tem, olha só, a concentração molar, que é o padrão. Paládio 1 mol por litro, níquel 1 mol por litro. O potencial é 1,24. Quando você diminui a concentração de níquel, o que vai acontecer? Diminuindo a concentração de níquel, lá naquele equilíbrio que você escreveu no item A, vamos voltar lá no item A, ó. Naquele equilíbrio, você vai ver que diminuindo a concentração de níquel, o que acontece? O equilíbrio tende a deslocar-se para repor esse níquel, ou seja, formar mais níquel, vai deslocar para a direita, para o sentido direto, que é o sentido da reação espontânea. Então, o que vai acontecer? Diminui a concentração de níquel, o potencial aumenta. Por quê? Porque desloca para o sentido direto, que é o sentido espontâneo. Olha lá, sugerindo deslocamento no sentido da reação direta. É o sentido direito, que é a reação espontânea. Aqui é o potencial padrão, né? 1,24. Quando você diminui a concentração de paládio, a tendência é haver a reposição do paládio. Então, voltando lá mais uma vez, se você diminuir a concentração de paládio, está aqui o paládio 2+, se você retirar o paládio, a tendência é o equilíbrio deslocar para a esquerda para voltar, né, a produzir esse paládio. Se desloca para a esquerda, é o contrário, então, do primeiro caso. Você vai ter uma diminuição do potencial, sugerindo deslocamento no sentido da reação inversa, que é para a esquerda. Ok? Era isso que ele pedia para você, não mais do que isso. Só fazendo um comentário aí, né? Essa prova estava um pouco mais complicada aí do que a prova do ano passado. Infelizmente, não dá para dizer o mesmo que o meu amigo Roger, né? Meu amigo Roger, o elo perdido, dizer que a prova estava fácil. Essa prova de química estava um pouquinho mais complicada, um predomínio aí de questões de físico-química e de química orgânica, ok? Espero que você tenha ido bem aí nessa prova. Muito obrigado, boa noite.